Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Efésios capítulo 5, versículos de 21 a 33. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Gênesis 2, 24. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à Igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta passagem, amigos, é muito famosa e muito mal interpretada. Por que é muito mal interpretada? Porque a olhos de homens soberbos, homens que se sentem como sargentos de vossas mulheres, as mulheres não devem se submeter a tiranos, a alcoólatras, a pessoas que infelizmente não encontraram a verdade. As mulheres devem olhar para o marido e ser submissa a ele, mas ele tem que olhar para a sua mulher e servi-la. Por que ele tem que servi-la? Porque Cristo serviu a igreja. Cristo lavou os pés dos discípulos. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Ou seja, mulheres, buscai homens que estão dispostos a dar as vidas deles para vê-las no céu. Porque o céu é o que importa. É o céu que todos nós queremos. Mas muitos tiranos, muitos covardes, apunhalam as suas mulheres e dizem que estão corretos, que são justos. A estes vocês nunca devem submeter-se. Nunca. Não há dissolubilidade em casamento católico. Não há. Mas se você corre risco de vida e seus filhos, a igreja aconselha que vocês separem os corpos. E não há nenhuma possibilidade de separar no religioso. Por quê? Porque o que Deus uniu, o homem não separe. E para que isso aconteça, os maridos têm uma tarefa muito mais árdua do que uma mulher ser submissa ao próprio marido.
A tarefa árdua é dar-lhes a vida, dar a vida para a mulher, doar-se de uma forma tão inigualável, tão superior, que eles têm que se doar de uma forma muitíssima grande para serem o cabeça, para serem, em outras traduções, as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Em outras traduções, essa frase, cabeça. Mas as mulheres devem procurar homens, se elas têm vocação para o matrimônio, homens que verdadeiramente tratem-nas como Cristo tratou a igreja. E como que ele tratou a igreja? Ele foi o maior ensinador. Ele amou de tal forma, ele conhecia o coração de cada pessoa. Ele se entregou, ele sofreu a pior dor possível que um homem jamais sofrerá. Ou seja, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não sejam tiranos, não sejam sargentos, ditadores, pequenos Hitlers. Não sejam. E se entregou por ela para santificá-la. Santifique as vossas mulheres, maridos. Vocês são obrigados a levá-la para o céu. Vocês são obrigados. O mínimo que vocês podem fazer por ela é isso. Porque havia o casamento no Antigo Testamento. Era uma instituição natural, mas quando Cristo veio, ele instituiu, ele aumentou o grau deste casamento. Ele fez um sacramento. Todo aquele que olhar para uma mulher, desejando-a no coração, todo aquele que fizer isso, ai daquele que fizer isso. Então, cada parte do casal precisa em si mesmo saber subjugar a si mesmo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Quando o homem se casa com a mulher, ele se torna uma só carne com ela. Aí existem muitos que fazem contas separadas, que fazem planos separados. Esta é a minha vida, eu vou ter o tempo para mim. Eu vou usar esse meu tempo apenas para mim. Eu não quero participar dessa família por sei lá, 30 minutos jogando uma bolinha, sabe? Eu não quero, entende? Tem algumas pessoas que fazem isso, que falam, que pensam, eu quero ter um tempo para mim. Mas o matrimônio, vocês casaram, vocês são uma só carne. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois constituirão uma só carne. Eu quero casar um dia. E eu quero ser, como eu aprendi, né, com os cursos que eu estou fazendo. Eu quero ser um sacerdote para a minha família, como Cristo foi para a igreja. Porque eu quero ensiná-los o caminho e eu quero isso, entende? Respeito.
há uma hierarquia, e essa hierarquia não é coisa ruim, como a hierarquia da igreja, ao Papa, aos bispos, ministros, aos padres. Toda essa hierarquia, ela é feita para um bem. O céu é uma hierarquia. A Trindade, Jesus é o Rei do céu. Jesus é o Rei do céu. Aí tem os querubins, que são os anjos mais elevados. Aí tem outros, até o anjinho, até o santinho mais pequeno no reino dos céus. Assim como há na casa, há um papel da mãe, há um papel do pai, pois os dois são diferentes um do outro. Então, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, mas não a tiranos, não a governadores que querem sentar na cadeira, tomar seu chopp e falar: faz aí, faz as coisas de casa enquanto eu estou no meu conforto da minha poltrona. Não, esse não é um marido ideal, não. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, com a palavra. Se uma menina crescer sem a voz do pai, a voz de comando, ela vai crescer sem esse devido equilíbrio. Ela vai buscar em outras, em um menino, ela vai buscar os elogios, os aspas, ensinamentos do mundo em homens, quando ela completar lá seus 16 anos. E se uma menina que ela é criada pelo pai, ela é bem educada, ela não vai ser facilmente iludida pelo mundo, porque ela sabe que ela é especial. Se o pai, como uma voz de comando, disser: filha, eu te amo, vem aqui, senta no meu colo para eu te contar uma história. Quando um menininho da faculdade vier tentar algo com ela, ela vai saber que ela é valorizada. Assim como um menino, ele tem que ter a capacidade de ser um homem. E eu estou em constante mudança. E quero estar em constante mudança. Por isso que na família, duas pessoas são diferentes. Uma tem que ter a voz de comando, uma tem que falar sim ou não para grandes situações, que é o pai. E a outra mãe é o sim ou não do dia a dia. Por isso, maridos, amai, porque vocês vão saber o que é o bom. Mas amai mesmo, se entregando por ela. Mulheres, estejam nessa submissão. Essa missão que é levá-los os filhos para o céu, que esse é um dos únicos objetivos do casamento. Tem outros, que é o relacionamento conjugal, mas isso é para outra pregação. Maridos e mulheres, estejam unidos, como Cristo amou a igreja e serviu-a, servindo mutuamente. Una sua mulher e seus filhos para entregá-los a Cristo no céu. Amém.